Fala pessoal, Fernando Carsalage aqui, muito bom estar com vocês novamente aqui, tentando passar um pouquinho do nosso conhecimento aí, tá? O que a gente sabe, a nossa experiência aí no mercado financeiro de longos anos aí, tá? Eu como gestor de recursos, economista, eu acho que eu posso contribuir um pouquinho com vocês nessa trajetória de iniciante de vocês aí no mercado, tá? De iniciante ou não, tá pessoal? Sempre importante a gente pegar conteúdo relevante, de qualidade, tentar filtrar o máximo aí e poder, caso ache importante, somar o operacional de vocês ou a visão de vocês de construção de carteira, tá? Então hoje a gente vai falar de um tópico bastante relevante, muito importante, um tópico que muita gente procura saber, tá? Muita gente me pergunta, eu acho que é um dos assuntos mais falados aí no mercado financeiro, né? Que é o preço do câmbio, né? O câmbio já tá bem precificado, tá sobrecomprado, o real tá muito desvalorizado, é a hora de vender dólar, deveria se continuar comprado em dólar como forma de proteção, né? Então isso tudo aí a gente vai procurar abordar nesse vídeo aqui, tá pessoal? E eu acho importante a gente iniciar essa visão, esse conteúdo sobre dólar, né? Falando de juro, né? Há uma relação muito importante entre juro e câmbio, né? Essa relação que historicamente no Brasil sempre teve uma relação positiva, né? Uma correlação positiva, né? Porque a curva de juro, né? Ela embute basicamente o que é a curva de juro brasileira, né? Quanto que deveria remunerar um título livre de risco no Brasil, né? Um título livre de risco no Brasil deveria remunerar um título livre, o título livre de risco nos Estados Unidos, que é considerado o título mais livre de risco da economia mundial, né, que são os treasuries americanos, quanto que ele remunera mais um prêmio de risco, né, o prêmio de risco Brasil, né, e mais um ruídozinho ali, mais uma aleatoriedadezinha. Isso deveria ser quanto que a gente paga de juro aqui na nossa economia, né? Isso levando para toda a curva de juro até lá 2050, se eu não me engano, até onde a gente vai na nossa curva de juro, né? E por que é importante essa relação, né? Toda economia, né, pessoal, ela tem falando de câmbio aqui, ela tem uma relação de paridade no poder de compra, né? Ou seja, o mesmo produto, eu vou comprar um Big Mac no Brasil e um Big Mac nos Estados Unidos. Se um Big Mac nos Estados Unidos custa $1, eu deveria comprar um Big Mac aqui por R$1. Não é assim, né? A paridade do poder de compra, né? O quanto que o câmbio deve valer, tem uma questão também de expectativa inflacionária, inflação efetiva, expectativa inflacionária e prêmio de risco também de você estar exposto naquela moeda, né? Por isso que a moeda, normalmente a moeda dos países emergentes, que são países tidos com um nível de risco maior, elas são mais desvalorizadas, né? Então o exemplo que a gente tem hoje, na verdade, o que a gente tem hoje do real custando aí, o dólar, na verdade, custando aí próximo a 5,40, 5,50 reais, né? Essa é uma relação que aí você fala, putz, o dólar tá caro nesses níveis porque lá atrás, em 2002, ele tava 2,30, né? Não sei. Importante a gente contextualizar um pouco, né? Dar um pouco do histórico econômico para essa questão do câmbio, né? A gente viveu um período ali de max desvalorização ali após a âncora cambial, né? O que foi a âncora cambial, né? No governo ali, Fernando Henrique Cardoso II, após a instauração do Plano Real e a consolidação do Plano Real, a gente teve a implementação ali, se eu não me engano, o Armínio Fraga, à frente do Banco Central à época, implementou ali a âncora cambial, né? O que era a âncora cambial? A âncora cambial falava o seguinte, olha, vamos jogar a paridade do câmbio 1 para 1, ou seja, $1 valia R$1, para que a gente tenha uma retirada das pressões inflacionárias e das expectativas inflacionárias, né? A gente sabe que uma moeda forte, ela tende a ter uma redução da nossa balança comercial, ou seja, um déficit da balança comercial, né? Porque a gente importa menos e a gente exporta pra caramba. Ao contrário, né, pessoal? Passa a haver um déficit porque a gente passa a comprar muito lá de fora e passa a vender muito menos aqui dentro, né? Ou seja, as importações elas ficam extremamente baratas, né? A gente vai para os Estados Unidos agora com dólar 5,50, o preço do iPhone está muito maior que se o dólar tivesse R$1, né? Então as pessoas compram mais lá de fora, a matéria-prima para produto semi-acabado aqui, ela também fica mais barato, logo um repasse favorável de preço para o consumidor aqui. Enquanto isso, as exportações do ponto de vista do nosso parceiro comercial, ela fica mais cara, né? Fica mais caro comprar produtos do Brasil. Então isso faz com que tire pressão de compra dos produtos nacionais,
aumente pressão de compra dos produtos internacionais e logo haja uma dissipação da inflação na economia. Era o que a gente precisava, né? De fato, certificar que a inflação permanecesse ancorada. Esse foi o grande objetivo da ancoragem, da âncora cambial, né? E aí, após a âncora cambial, a inflação estabilizou, a gente teve um período que a gente soltou a âncora cambial, né? Foi o período da maxi desvalorização, o câmbio explodiu, né? O real passou a valer pouco pra caramba, o dólar foi para as alturas. A gente viveu ali o início do século ali também com um período de crise, a crise da bolha.com ali 2000 e 2001, né? A gente teve a moratória argentina, né? Quando a Argentina deu calote também, prejudica, que foi em 2001, né? O calote da dívida argentina prejudica os demais emergentes. A gente teve uma queda também na nossa moeda, né? E as coisas começam a melhorar após o Lula com a carta ao povo brasileiro e realmente uma efetivação de uma política econômica mais ortodoxa, né? Mantendo aquilo que vinha dando certo no governo FHC. A gente começa a ter uma melhora, os mercados começam a acalmar, né? A gente começa a ter uma melhora do nosso câmbio, ele começa a apreciar gradualmente. E a gente tem também a melhora dos termos de troca, né? Que aí a nossa balança comercial explode com a ascensão argentina, a gente vende commodity pra caramba, isso gera uma apreciação do câmbio, né? Muita gente pergunta ali no período da Dilma ali, né? Faz a comparação, mas no período da Dilma que todo mundo falava que estava ruim, o câmbio estava 3 e pouco e agora está 5 e tanto, né? É importante, gente, a gente não colocar o câmbio nominalmente, fazer as comparações nominais, né? As comparações nominais não são justas, né? Porque todo ativo financeiro ele deve ser indexado a alguma coisa, né? E normalmente a gente usa a inflação como indexador para a gente ver qual que é o preço real, né? Isso é economia básica, né? A gente sabe que R$1, ou seja, R$1 milhão há 50 anos atrás valia muito mais do que R$1 milhão hoje, né? Por quê? Por causa justamente da indexação inflacionária. Então, na época que R$3 do governo Dilma estava o câmbio, né, aquilo, se eu não me engano, na época valia 5,70, né, próximo ao período que a gente está vivendo hoje. Só que tem um detalhe importante, a nossa taxa de juro, né, era em 2 dígitos, né, a gente no início do governo Dilma ali estava em 12,25, fomos artificialmente, forçadamente para 7,5 e depois tivemos que voltar toda a taxa de juro até 14,25, né, que ficou ali do final de 2013 ou início de 2014 até o final de 2016, né? E esse foi um período que a gente de fato tinha o real um pouco mais apreciado. Mas por que essa economia ia mal, né? Justamente porque a gente era um destino de carry, né? As pessoas, o mundo inteiro já vinha num cenário em que havia uma taxa de juros convergindo para zero, né? Algumas nações, como exemplo aí o Japão, a Alemanha, a Suíça, eles já tinham taxa de juro negativa, né? Significa que para você aplicar um título do governo nesse país, você perdia dinheiro, né? Você resgatava menos do que você aplicou, né? E aí o que acontece? Era uma operação muito vantajosa para o smart money fazer o quê? Pega emprestado nesse país com taxa zerada ou taxa negativa e aplica num Brasil da vida que era o paraíso do CDI, né? Quem não lembra a época que a gente rendia confortavelmente, sem nenhum esforço, com liquidez diária e sem risco, a gente rendia 1% ao mês, né? Aqueles tempos dificilmente voltam mais, né? Mas eu acho que é para o bem do país, tá? A gente não quer o câmbio que vem para cá, não deveria ser o do smart money, né? Deveria ser aquele que vem para a economia real, vem para investimento em infraestrutura, vem para investimento em saneamento básico, vem para fortalecer o crescimento sustentado da nossa economia, né? E aí quando a gente começa o ciclo de queda da taxa de juro ali, né, a gente começa a já ver uma reação um pouco mais pujante no câmbio, né? A gente começa gradualmente a deixar de ser um paraíso do CDI, né? Então o smart money começa a sair daqui, né? Porque a gente sempre tem que pensar o Brasil em termos relativos, né? Por exemplo, quando o investidor estrangeiro vai olhar para um ciclo de países emergentes, de mercados emergentes, ele não vai olhar Brasil ou Estados Unidos, né? Ele vai olhar como é que está o Brasil em relação ao México, em relação à África do Sul, em relação à Turquia, em relação à Indonésia, em relação a Tailândia, em relação à China, em relação à Índia, né? Então não basta a gente, estou com o juro alto lá e vou receber recursos, né? Ele está alto comparado aos demais emergentes porque vai haver uma disputa de fluxo, né? Quem não lembra ali, foi no ano passado, que houve uma desvalorização importante do câmbio também, depois que foi anunciado que o MSCI, né, que é o grande
um fundo indexado do Morgan Stanley, né, que é acompanhado por diversos institucionais internacionais, né, fundos de investimentos internacionais. Há uma alocação automática de alguns fundos que são indexados para esse índice do Morgan Stanley, né? E tem o índice de mercados emergentes, né? A gente viu uma perda importante da alocação destinada a Brasil para uma alocação destinada a outros países, como China em grande peso, tomou um grande peso, Índia, Colômbia. Então, a gente viu uma destinação menor de recursos para cá. Tá? Então isso tudo vai impactar na nossa relação, na nossa precificação do câmbio. Tá? Então um fator importante foi justamente isso, a queda vertiginosa na taxa de juros. Né? A gente está aí na mínima histórica hoje em 2,25, a gente está aproximando a zero a taxa de juro real, tá? Isso de maneira com a inflação ancorada. Né? A gente já viu taxa de juro real negativa porque nossa inflação era nas alturas, né? Agora a gente está vendo com a inflação abaixo da meta uma taxa de juro próxima a zero, né? Isso vai afastar o smart money, é normal que tenhamos uma fuga de capital, uma saída de capital estrangeiro e com uma consequente depreciação do real, né? Soma-se a isso, né, uma ainda incerteza grande com o cenário doméstico, né? Há ruídos importantes com o cenário político local, né? A gente veio de um período muito turbulento aí com o impeachment da Dilma em 2015, tudo bem, a gente deu uma perspectiva mais favorável à economia, né? Mas a gente viu também crises importantes entre os três poderes recentemente, né? Um presidente pouco afável ao Congresso, né? O que preocupa, não porque assim, eu acho que em termos de princípios está super correto, né? A redução do toma lá da cá, mas a gente, para o investidor internacional, preocupa o não encaminhamento da agenda de reformas, né? A gente viu uma redução brutal do risco país com a aprovação da reforma da Previdência, mas o mercado não quer ver só isso, né? E foi precificado nas bolsas, né? A gente voltou, a gente bateu o recorde histórico na bolsa, mas o câmbio ainda ficou um pouco prejudicado, mesmo porque a gente viu o dólar como uma alternativa de hedge, né? Diversos gestores que queriam entrar com um pouco mais de peso na bolsa, eles viam o hedge com o dólar como uma alternativa de hedge ali mais barata, né? Ainda mais em períodos que a gente viveu de volatilidade muito alta, né? Uma outra alternativa de hedge, que seriam as opções, elas estavam muito caras, né? A gente viu, as opções elas são precificadas baseadas na volatilidade. Se a volatilidade do mercado está alta, as opções estão caras. Então ficou meio que um hedge único ali, a opção do dólar. Então essa é uma outra razão para o dólar estar muito apreciado em relação ao real, tá? Eu acho que essa questão do risco político aí, ventilou-se recentemente uma possibilidade de impeachment depois que o Moro saiu. Acho que esse risco já caiu por terra aí um pouco, mas foi uma série de eventos que, ou seja, desfavoreceram a nossa moeda, né, em detrimento de outras moedas, né? A gente está com o juro a 2,25, a Turquia, por exemplo, permanece com o juro a 8,25. E só para concluir, né, pessoal, tem a questão do carry, mas o cara para vir pro investimento de longuíssimo prazo, ele precisa ver crescimento, né? E a gente, além de estar com um carry pouco, ou seja, favorável, né, pouco atrativo, a gente não demonstrou crescimento ainda, né? A gente falou, vai sair da crise, vai sair com força, mas o Brasil cresceu 1% em 2017, 2018, 2019, né? Um crescimento bem tímido, né? Então a gente precisa ver crescimento para a gente começar a ter de novo a atenção de investidores e ter uma maior apreciação do real, tá? Por enquanto, eu acho que está num nível adequado. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí e espero vocês no próximo vídeo.